Oi, tudo bom, sexto ano? Hoje nós vamos falar de dois capítulos do livro de Geografia, dando prosseguimento ao nosso conteúdo, né? Hoje nós vamos falar de Paisagem e Sociedade, capítulo 3, e as cidades e as transformações da paisagem, que são o capítulo 4. Então, para começar, a gente vai começar a entender paisagem e sociedade, né? Essa interação humana com o espaço geográfico. Para isso, a gente precisa entender o que é biodiversidade. Biodiversidade é a riqueza de elementos naturais utilizados hoje em dia. Então, hoje, a riqueza da fauna, a riqueza da flora, tudo que a gente tem de diferença é a biodiversidade. A quantidade de plantas e animais diferentes que existem no planeta. E isso é a nossa biodiversidade. E os seres humanos, eles interagem de formas diferentes com o espaço geográfico. Eles se relacionam de forma diferente com a sociedade. Uma sociedade desenvolvida, como cidades grandes, elas interagem de uma forma com a natureza. Sociedades menos desenvolvidas, povos que vivem ainda de forma rústica, como os indígenas em algumas tribos, eles vivem de outra forma. Quanto mais tecnologia a sociedade tiver, mais vai ser a modificação que ela vai fazer no espaço geográfico. Maior vai ser essa interação que vai ter entre o homem e a natureza. Então, assim, um exemplo disso, né? Uma das principais atividades de comunidades simples é a roça. A roça, que é o plantio de diversas culturas, de diversas raízes, tipo mandioca, tomate, feijão. A roça é a plantação de várias coisas. Isso é um dos exemplos que a gente tem dessa interação na natureza. E a roça, ela não prejudica tanto a natureza, porque ela é feita de uma forma muito simples, rudimentar. Só que muitas pessoas ainda, para poder liberar o terreno, limpar o terreno para fazer a roça, eles usam a coivara. O que é a coivara? É um método de limpar o solo que antigamente se usava muito e ainda se usa nas cidades pequenas, que é de cortar as árvores e queimar o restante para poder limpar o solo. Essa coivara, ela limpa o solo com uma facilidade enorme para poder fazer o plantio da roça, mas ela prejudica o solo, né? Ela destrói os nutrientes do solo, aumenta as queimadas nos lugares, então ela mata a biodiversidade das plantas, mata a biodiversidade de animais. Muitos animais desse habitat eles fogem por causa do fogo ou morrem queimados. Então, assim, é uma prática que não é instigada, não é. A gente não incentiva que se faça a coivara, embora muita gente use essa técnica para limpar terreno e assim acabe pegando fogo e queimando vários hectares de terra, com grandes problemas como a gente viu ano passado no Cerrado e no Pantanal, né? A gente vai ter dois tipos de plantações, que são as policulturas e as monoculturas. A policultura é o cultivo de vários produtos em um mesmo terreno. Então, você cultiva vários produtos diferentes, planta vários produtos diferentes no mesmo terreno, isso é policultura. Agora, se você planta um produto só, um só produto no mesmo terreno, é monocultura, tá certo? Então, se você planta vários produtos em um terreno, cultiva várias coisas no mesmo terreno, é policultura. Se você cultiva uma coisa só no terreno, é monocultura, tá certo? É bom para a gente lembrar essas técnicas de agricultura que são feitas por comunidades não tão desenvolvidas e que ainda servem para cidades pequenas, sem tanta tecnologia. Um conceito que a gente tem que entender. Bom, depois da biodiversidade, é a sociodiversidade, né? A sociodiversidade, ela é parecida com a biodiversidade, só que em vez de ser animais e plantas, né, a fauna e a flora, a sociodiversidade é essa variedade de povos e sociedades que existem no mundo, com características próprias. Então, a sociodiversidade é essa diferença de povos e sociedades, cada um com sua cultura, com sua característica, linguagem, religião, tudo próprios. E o mundo, ele é sociodiverso, então a gente precisa aprender a respeitar essas diversas formas de sociedade que existem, culturas diferentes, né? Não há cultura superior à outra, nenhuma cultura é melhor que a outra. E nós temos que aprender a
movimentação que ocorre, porque cada sociedade ela se relaciona com a natureza de uma forma específica, umas danificando mais que as outras a natureza, ocupando mais do que as outras. Cada sociedade ela vai ter patrimônios históricos, né, patrimônios culturais da sua cultura, porque cada sociedade ela tem uma cultura própria. O que é um patrimônio cultural imaterial? Imaterial é aquilo que a gente não pode pegar. Primeiro de tudo, patrimônio cultural são coisas que são próprias de cada cultura e que são importantíssimas para lembrar de tal cultura, de respectiva cultura, né? Quando a gente vê, a gente já sabe a que sociedade pertence. Então, o patrimônio cultural imaterial de uma sociedade é aquilo que a gente não pode tocar. São as músicas, as festas, as comidas, as receitas, as lendas, as histórias. Esse é o patrimônio cultural imaterial. O patrimônio cultural material é tudo aquilo que a gente pode tocar. Então, prédios, obras de arte, avenidas, estradas, tudo que é construído pelo homem. Então, o patrimônio cultural material é tudo aquilo da cultura de uma sociedade que a gente pode tocar. E o imaterial é aquilo da cultura da sociedade que a gente não pode tocar, mas que faz parte daquela cultura, como músicas, lendas, histórias, danças, festas típicas, comidas e etc. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido bem isso, para a gente poder entender essa importância, tá? E assim, eu falei de monocultura e policultura, é bom a gente deixar uma observação importante, né? A policultura é importantíssima porque ela garante a maior diversidade de alimentos para o consumo, né? Se eu planto várias coisas no mesmo terreno, eu vou ter vários produtos ao mesmo tempo. Então, a escassez de alimentos vai ser menor. A ação das pragas também vai ser menor. Então, os povos indígenas praticam muito policultura. Eles plantam diversos produtos no mesmo terreno para poder obter vários produtos ao mesmo tempo, para se alimentar, certo? Então, eu espero que vocês tenham ficado isso muito bem na cabeça de vocês. É para onde a gente parte, para a questão do espaço rural e urbano. O espaço rural é aquele espaço extenso, que fica mais distante das cidades, né? Mais distante da zona do centro da cidade. Esse é o espaço rural. O espaço urbano é o espaço das cidades, né? É o espaço dentro, próximo das cidades. Então, tudo que é rural é mais distante da cidade. Tudo que é urbano é dentro da cidade, tá certo? Então, a gente não esquecer esses conceitos que são muito importantes. Então, o homem, ele modifica o espaço geográfico por meio do trabalho. O trabalho é uma das principais coisas que o ser humano faz para modificar a natureza e se relacionar com a natureza. É por meio do trabalho que o homem se relaciona com o meio ambiente, no cultivo de alimentos, domesticando animais, né, transformando as relações, a sociedade, o espaço geográfico. E o ser humano, antigamente, ele era nômade, né? O ser humano ele precisava estar se mudando o tempo inteiro. Ele era nômade. Quem é nômade? São aquelas pessoas que não têm residência fixa. Tipo os ciganos, eles ficam se mudando de um lugar para o outro, mas antigamente essas pessoas eram nômades porque elas não tinham técnicas de cultivo, não sabiam agricultura, não sabiam pecuária, então elas não criavam animais, elas não plantavam, então elas precisavam estar se mudando para buscar os alimentos para o próprio consumo, coleta e pesca. Pesca, caça, coleta de frutos e flores. E por aí as pessoas eram nômades, viviam passeando. Com a descoberta da agricultura, foi possível a sedentarização. Então, quando a agricultura surgiu, as pessoas se tornaram sedentárias, passaram a ter residência fixa, a morar em um lugar só. Por quê? Porque com a agricultura e com a pecuária, as pessoas passaram a plantar e a colher no mesmo lugar, a criar os animais, reproduzir, criar mais. Então, eles não precisavam estar se mudando para encontrar o alimento. E aí as pessoas se tornaram sedentárias, vivendo num lugar só. Creio que todos nós, a maioria de nós, somos sedentários aqui na escola, porque todos nós temos residência fixa, moramos em um lugar, não ficamos nos mudando o tempo inteiro em busca de melhor condição de vida. Aí, voltando para a gente entender,
O espaço rural, a gente vai ter umas definições, né? As diferenças e semelhanças entre aldeia, município e cidade, né? A aldeia é um povoado pequeno, geralmente rural, com poucos habitantes. Isso é considerado aldeia. Já um município é a divisão política de um território, né? São as várias partes que compõem um estado, por exemplo. Então, o município é toda aquela área política da divisão territorial do município. Já a cidade, ela é o quê? É uma área urbana de um município caracterizada pelo predomínio de elementos humanizados ou culturais e delimitada por um perímetro urbano. Então, a cidade, ela está dentro do município, né? Olha, todo município vai ter zona rural e zona urbana, tá certo? Todo município vai ter zona rural e urbana. A zona urbana é a cidade e a zona rural é o sítio, tá certo? Então, para a gente entender um pouquinho, deixa eu passar aqui para vocês. Na zona rural, a gente vai encontrar muito a agricultura familiar hoje em dia, né? O que é agricultura familiar? É aquela agricultura realizada em pequenas propriedades, em um terreno pequeno. A mão de obra são feitas pelas pessoas, dos membros da família. É a própria família que planta, que colhe, para subsistência, que é para o próprio consumo. Isso é agricultura familiar, né? Quando a família colhe e planta numa pequena propriedade para o próprio consumo. Mas também surgiu, atualmente, o agronegócio, né? O agronegócio é um modo de produção em grande escala, em grandes propriedades, né? São várias propriedades, principalmente monocultoras, que plantam uma coisa só e produzem em larga escala para vender para as indústrias, para as fábricas. O agronegócio, ele pode ser tanto a agricultura quanto a pecuária. Então, pode ser criações enormes de animais, a pecuária, né? Ou pode ser a plantação enorme, em terrenos enormes, de um produto só. Então, geralmente, isso é o agronegócio e dá muito dinheiro, viu? Hoje em dia, tem gente que ficou muito rico com o agronegócio, porque é a produção em larga escala para o consumo de itens necessários para a população, para a alimentação da população. Eu espero que vocês estejam entendendo e qualquer dúvida, vocês me procurem, tá? Que eu vou tirando as dúvidas de vocês. A gente tem que entender um conceito que é a urbanização, tá certo? O que é urbanização? Urbanização é o crescimento das cidades, né? A urbanização ela é o crescimento das cidades. É o processo de transformação do território rural em zona urbana. Então, quanto mais as cidades crescem, mais urbanizadas elas ficam. E isso causou um problema no passado, né? Que foi o êxodo rural. O que era o êxodo rural? Foi a saída das pessoas da zona rural para as cidades em busca de melhores condições de vida, principalmente emprego. Então, quando as primeiras fábricas surgiram, as pessoas começaram a sair da zona rural para a zona urbana em busca de emprego, melhores condições de vida. E aí houve o êxodo rural, a saída de muitas pessoas da zona rural indo em direção à zona urbana, fazendo com que as cidades crescessem cada vez mais. Foi aí que surgiram favelas, muitos bairros, porque muita gente não arrumava emprego e ia se aglomerando em lugares, muita gente, né? Então, eu espero que vocês estejam entendendo bem. Basicamente, o conteúdo é esse. E qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente tira na aula, tá bom? Beijo!